Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Kate, eu sou nutricionista e nesse canal eu falo sobre como nutrir o corpo, a mente e o espírito. É baseado na nutrição e no nosso comportamento, tá? Bom, hoje o tema é sobre como fazer um planejamento dos nossos objetivos de todas as áreas da nossa vida, tá? De forma eficiente, baseado em valores. Bom, eu vou dar 7 passos aqui, 7 estratégias para que a gente possa colocar em prática. Primeira estratégia. Vamos pensar em valores, vamos tentar identificar os nossos valores. Quando falamos de valores, a gente sempre lembra de qualidades, né? De um indivíduo, de uma pessoa, aquilo que as pessoas observam em nós e que nós observamos em nós também, quando temos um autoconhecimento bom, né, de nós mesmos e vemos, né, tudo aquilo que fazemos, que nos orgulhamos de fazer e que as pessoas também nos admiram pelas nossas ações, pelos nossos comportamentos. Então eu falo que são os nossos valores, né, aquilo que até mesmo queremos, né, ser e buscamos ser o tempo inteiro. Bom, e como a gente pode enxergar estes valores, né? Como a gente pode utilizá-los como forma de mudança e como podemos utilizá-los também para que a gente possa construir os nossos objetivos para conseguirmos conquistar resultados bons e duradouros, né? Eu digo que uma atividade que mudou minha forma de pensar em alguns comportamentos que eu tinha e que eu parei, né, com alguns hábitos ruins e conquistei alguns hábitos melhores e tento conquistar, né, porque a gente nunca para e a gente sempre está em processo de evolução o tempo inteiro, porque nós não somos perfeitos, né, temos sempre o que melhorar. Eu digo que uma atividade que foi proposta pela minha psicóloga na época, que é a atividade do funeral, que é bem importante, achei muito interessante estar trazendo para vocês também, para vocês identificarem aquilo que vocês gostariam de ser e aquilo que vocês são, né? Em questão de valores. Bom, é um teste assim que às vezes remete para algumas pessoas, né, uma certa tristeza, mas eu digo que é algo bom para que a gente possa até mesmo se analisar, né? E a gente observar alguns comportamentos que podem ser mudados. Então, a atividade seria essa, tá? Da primeira estratégia. Vamos imaginar que estamos mortos, né? E que estamos no nosso funeral. E que pessoas que amamos, pessoas bem queridas e pessoas próximas, estão presentes neste funeral, né? No nosso velório. Então, por muitas vezes as pessoas mencionam, né, fatos do nosso passado, daquilo que elas passaram conosco e que elas observaram em nós, né? E comentam sempre sobre aquilo que elas sentem e que estão nas memórias delas, né, dessas pessoas. Então, são comentários como, por exemplo, nossa, fulano era uma pessoa tão boa, fulano era uma pessoa tão compreensiva, tão generosa, tão caridosa com o próximo, fulano era uma pessoa tão presente na minha vida, fulano, nossa, como era uma pessoa gentil, educada. Nossa, como eu admirava fulana ou fulano. Então, assim,
pensar nesses comentários, o que as pessoas falariam de nós nesse dia? O que deixaríamos de bom na sua memória? Então, quando eu parei para fazer essa atividade, eu me dei conta o quanto era importante eu viver a minha vida de maneira boa, para que pudesse ter qualidades que marcassem a vida de muitos. Ou até mesmo não tão de muitos, mas das pessoas principalmente que a gente ama, né? Então essa é uma boa atividade, sabe? Para a gente pensar no que estamos fazendo da nossa vida. Será que estamos alimentando coisas boas no coração de muitos, na mente de muitos? Ou não? Ou até mesmo para aquelas pessoas que não ligam muito para o que o outro pensa de você. Que muitos falam, né? Não, eu não ligo. Eu ligo para o que eu sou. Eu não importo o que os outros falem de mim. Então, para vocês que pensam, nossa, eu não ligo para o que o outro fala de mim, mas o que vocês estão fazendo que vocês se orgulham de vocês mesmos? Como vocês se comportam? Até mesmo pensando, se um dia acontecer de eu ir embora, o que eu fiz por mim? Como eu agi? Eu me amei? Eu transformei minha vida em momentos bons, prazerosos, que me deram frutos bons? O que eu fiz de mim? Então é para vocês refletirem sobre isso, sabe? Eu acho que é muito importante, acho que é um start, assim, que é um impulso para nossa mudança. São os nossos valores. Enfim, a segunda estratégia, tá? Eu pensei em fazer esse vídeo de maneira mais prática, para não ficar enrolando muito, até mesmo para a gente colocar em ação rápido, para a gente poder agir. A segunda estratégia seria a gente parar, refletir, né? Como eu disse na primeira estratégia, quando a gente pensa nessa atividade toda, né? Mas também tem pessoas, né, que têm muita dificuldade em identificar os valores que ela tem e os valores que elas gostariam de obter, né? Eu digo que essa segunda estratégia é uma maneira assim mais prática, né, e ao mesmo tempo algo mais profunda. É sempre importante a gente procurar ajuda, né? A gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente, quando está num processo de evolução, a gente precisa de ajuda. E a gente procura através de pessoas, né? Principalmente de profissionais que possam nos ajudar, como um psicólogo, como um terapeuta. Então, através de uma terapia, a gente consegue nos entender, a gente consegue nos avaliar, a gente consegue nos até mesmo ter um autoconhecimento de nós mesmos, né? E assim a gente consegue identificar aquilo que nos incomoda e que a gente precisa transformar para que virem valores sólidos, para que a gente possa nos orgulhar do que nos transformamos. Mas também, além dos profissionais certos, a gente tem algo que a gente precisa se aprofundar mais, que eu digo que o mais importante, né, até mesmo para a gente conseguir encontrar esses profissionais e pessoas certas na nossa vida, que a gente consiga nos enxergar melhor através do Espírito Santo, porque ele nos revela muitas coisas
que estão bem ocultas, bem escondidas, que a gente não consegue enxergar. Eu digo quando nós estamos mais próximos de Deus, Ele nos revela muita coisa mesmo, que a gente nem imaginava, nem enxergávamos que tínhamos e que era tão importante fazer diferente, fazer com que a mudança fosse feita, né? Porque tantas coisas que a gente observa, né, no outro e a gente não observa em nós. Às vezes apontamos o erro do outro, às vezes enxergamos até mesmo defeitos no outro e não enxergamos em nós mesmos. Então, quando estamos próximos do Senhor, o Espírito Santo nos revela. A intimidade com Deus é preciosa. E Ele nos revela e Ele nos encaminha para essas pessoas que são instrumentos dEle. Que eu digo que são os nossos profissionais que nos orientam, nos ajudam sempre, tá? Essa é a segunda estratégia. A terceira estratégia, depois que vocês refletiram bastante, descobriram, né, alguns comportamentos que vocês gostariam de modificar, até mesmo para transformar em valores, em qualidades na vida de vocês, como pessoa, né, como ser humano mesmo, né, de verdade. A gente constrói uma lista de objetivos baseado nisso, né, naquilo que queremos nos transformar, naquilo que somos, que já nos orgulhamos de ser. Então a gente coloca os nossos objetivos, né, que é um processo que a gente deve realizar, né, até mesmo para conquistá-los, para que possamos nos manter, né, da maneira que queremos ser, da maneira que queremos nos tornar, né? E a gente lista, baseado também em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque a gente sabe que nada anda sozinho. A nossa vida profissional não anda sozinha, ela sempre está ligada com a nossa vida pessoal. E nossa vida pessoal tem vários fatores envolvidos, né? Às vezes você é mãe, às vezes você é esposa, às vezes você tem os seus pais, seus irmãos, às vezes você tem os seus amigos, né? A sua casa, seus afazeres também dentro do seu lar. São muitas coisas, né? Muitas atividades. Então você precisa colocar os seus objetivos, o que você quer transformar em todas as áreas da sua vida. Até mesmo na sua vida profissional, o que eu quero transformar, o que eu quero fazer, eu quero modificar, né? Talvez um novo emprego, talvez um sonho, né, que você quer concretizar. Então você precisa colocar isso no papel. O que você quer de verdade? Essa é a terceira estratégia, que é uma forma geral de observar aquilo que você quer mudar, a sua mudança realmente, né, em tudo. A quarta estratégia seria construir as suas metas através dos seus objetivos. Observou os seus objetivos e aí você coloca as suas metas que são, que na verdade é algo mais específico, né? A maneira que você quer fazer para conquistar o seu objetivo, de que forma, né? Bem clara, o passo a passo. Questão de tempo também para conquistar, né, o seu objetivo através das suas metas. Então, colocar tempo, duração para que isso se realize. Então, vai ser algo mais concreto, gente, algo que vocês vão seguir por um processo de tempo de realização, tá? Para que isso aconteça de verdade, essa mudança, tá bom? Bom, o quinto passo... deixa eu voltar nas metas, tá? As metas também, o que é legal?
você observar dentro dos seus hábitos o que você pode para conquistar, né, essas metas, para alcançar os seus objetivos, o que você pode delegar dos seus hábitos, o que você pode automatizar e o que você pode excluir. Por que eu falo isso? Tem muitos hábitos que são desnecessários, não são construtivos, não são úteis, e você perde muito tempo. E com isso, você até mesmo não consegue evoluir nas suas metas, porque você está dedicando tempo a coisas que não são úteis, que são inúteis, na verdade, tá? Então, por exemplo, seria importante vocês refletirem sobre isso, pensarem, não, eu não vou mais perder tempo nisso, ou talvez diminuir o tempo disso que você tem, né, na verdade, por dia, um gasto muito grande naquilo que na verdade não é tão útil, mas você pode diminuir a quantidade de tempo ou até mesmo retirar. Também você pode delegar. Por exemplo, nossa, tem uma atividade em casa que eu posso estar dividindo com o meu marido, com o meu filho, ou até mesmo ele pode fazer sozinho, eu não preciso estar fazendo junto, é uma questão de conversar. Não, vou passar essa atividade agora para o meu filho, ele vai fazer, ou para minha filha, eles vão fazer, porque eu não preciso mais fazer isso, porque eu vou estar fazendo outras coisas mais úteis para nós todos, né? E todo mundo vai sair ganhando. Então, eu vou delegar certas funções que eu assumi, porque principalmente mulheres, né, que a gente assume quando é mãe, quando é esposa, a gente assume muitas coisas e a gente acha que os outros não vão conseguir fazer, mas eles fazem. Então, a gente tem que saber delegar as funções também, tá? Até mesmo um trabalho, talvez, né? Você que é uma empreendedora, um empreendedor, às vezes a gente quer assumir também várias funções, achando que pessoas que trabalham conosco não têm essa capacidade de fazer, ou até mesmo não é nem porque você não confia, é porque você já está tão acostumada naquele piloto automático, né, de fazer tudo, de realizar tudo, e você acaba fazendo e não delega, né? Então, é importante delegar, né? Porque aí você vai ter mais tempo para fazer coisas, né, que são mais rentáveis, que são mais que geram resultados melhores, né? E assim a sua empresa cresce, assim você consegue evoluir também, né, como profissional, tá bom? Bom, também automatizar, né? Automatizar é bem legal também, porque por muitas vezes a gente sempre faz da mesma forma, né? E a gente tem uma certa resistência à mudança. Tanto é que o tema de hoje é mudança, né? E a gente sempre faz daquela forma que a gente aprendeu, né, desde quando era criança, e a gente acha que se a gente mudar agora vai perder mais tempo, e a gente se torna uma pessoa muito resistente. Então, é importante observar, ainda mais nos dias de hoje, que a gente pode fazer muitas coisas, né, com a automatização, porque ao mesmo tempo que tem algo ruim, né, que faz com que a gente perca tempo, mas também existe algo para automatizar para que a gente ganhe tempo. Então, vou citar dois exemplinhos bem básicos, tá, gente? Por exemplo, uma agenda eletrônica. Uma agenda eletrônica é maravilhoso, por quê? Porque você deixa o papel, você deixa aquela agenda que você carrega para cima e para baixo, que você um dia pode esquecer. Quando você tem uma agenda eletrônica, você coloca o seu celular na bolsa, tá tudo lá. Ou esqueceu o seu celular, às vezes tem o seu laptop, você tem o seu notebook, né? E você pode acessar também a sua agenda dentro de um computador. Então, é algo mais prático no seu dia a dia, que você pode estar colocando tudo lá dentro. Desculpa, gente. Também a questão de um aplicativo. Tem vários aplicativos também que faz com que vocês lembrem de fazer as coisas que vocês têm que fazer.
né, que funciona como um aplicativo de mensagens, né, até mesmo para lembrar, para avisar que vocês precisam estar se alimentando no momento certo, tomando água no momento certo, né, que talvez esteja com a sua reeducação nutricional lá, com o seu plano alimentar lá, né, com orientações também, né, que você deve fazer, orientações médicas, orientações até mesmo, né, do nutricionista. Então, assim, a automatização ajuda muito também e facilita, tá? A dona de casa, um exemplo também, bem assim, simples. Se tiver oportunidade, eu quero uma máquina de lavar louça, porque o tempo que eu gasto lavando a louça eu poderia estar adiantando, né? Até mesmo o lanche do meu filho de amanhã, ou até mesmo adiantando a marmitinha da semana, né? Então, pensar, né? Ai, que legal, uma máquina de lavar vai facilitar a minha vida. Eu não vou gastar mais tempo lavando louça. Então, assim, tudo que você puder fazer para economizar o seu tempo através da automatização seria importante. Economizar tempo e também até mesmo em questão de lembrar de carregar, né? Determinados instrumentos, como uma agenda no caso, tá? Bom, eu falei sobre essa estratégia, né, das metas. Também quero falar sobre a própria agenda, já que a gente está falando da agenda, né? Seria legal termos uma, né? Mesmo que vocês não queiram ter uma agenda online, né? Que seja até mesmo no seu celular, no seu notebook, mas que tenha uma agenda, então, no papel mesmo, né? Que vocês escrevam, porque é muito importante estar colocando passo a passo do seu dia, as suas atividades, de todas as áreas da sua vida, desde o trabalho até mesmo as coisas da sua casa. O que você realiza lá na sua vida pessoal com o seu filho, com o seu marido, com o próprio lar, tá? É muito importante. É claro que temos, às vezes, duas agendas, a profissional, né, e a agenda geral. Mas é importante que tenhamos uma agenda geral para você saber a questão do tempo, você colocar, né, horários certos, também bem definidos, para a gente poder dividir as coisas por prioridade também. Né? O que eu gasto mais tempo, o que é mais importante, aí eu vou colocando horários maiores, blocos, né? De tempo maiores também em cada função, em cada compromisso. E assim você se sente muito realizada, porque você vai cumprindo aquelas atividades ao longo do seu dia, porque está tudo organizado. E você se torna uma pessoa mais disciplinada e mais tranquila também, menos ansiosa. Porque quando a gente não se organiza, a gente gera um transtorno na nossa mente. Dá a impressão que as coisas não fluem, dá a impressão que a gente não consegue evoluir e que o nosso comportamento é um comportamento ruim, um comportamento que não nos leva a uma liberdade, entendeu? A uma evolução boa. E a gente acaba nos atrapalhando. E no final do dia, a gente se frustra, a gente pensa, nossa, não fiz nada do que eu deveria ter feito. Mais um dia sem realizar, sem fazer. E vai passando os meses e a gente vai percebendo que aquilo não evolui. E é por isso que temos problemas emocionais sérios também, né? Porque através também da nossa procrastinação, pela nossa falta de organização e disciplina, a gente se deprime. E aí que tá. Não enxergamos valores sólidos em nós. E a gente acaba, né, nos afligindo com isso e geramos problemas emocionais como uma ansiedade crônica, como uma depressão também, tá?
com momentos de ira, de raiva, né, impaciência, até mesmo com pessoas próximas, e até mesmo amarguras, né, por a gente ver que a gente não evolui e que o outro que está próximo de nós está conseguindo realizar e a gente não consegue, tá bom? Então, por isso que é tão importante a gente ter um planejamento correto. Eu falo isso porque eu observo, né, que tá tudo relacionado. Por isso eu falo de nutrir corpo, mente e espírito. Porque a gente precisa ter um comportamento alinhado para a gente ter uma mente saudável, para gerar sentimentos, emoções positivas, para que essas emoções não gerem problemas físicos em nós, tá? Então, por isso que eu falo sobre modulação intestinal, quando eu falo também eixo, intestino, cérebro, tá tudo relacionado, tá bom, gente? Então, por isso que é tão importante a gente ver tudo, né? E tentar também nos organizar com relação a tudo também, tá? Todas as áreas da nossa vida devem ser transformadas em conjunto, tá? Andando lado a lado. Bom, então essa seria a sexta estratégia que a gente fala de montar uma agenda. Eu posso estar gravando até um outro vídeo especificando como deve ser essas tarefas também, que é tão importante a gente estar colocando também comportamentos, ações que nos geram também saúde mental, tá? Espiritual e física. Que isso eu falo que tem que ser em primeiro lugar, para a gente conseguir caminhar neste processo, que por muitas vezes não é fácil, porque mudança de hábito é muito complicado. Então a gente precisa levar de uma maneira mais leve, tá? De uma maneira mais tranquila e feliz. Então, por isso que a gente precisa fazer uma estratégia boa com relação ao nosso dia a dia. E isso a gente consegue fazer dentro de uma agenda com horários bem certos, definidos, tá? Para que se torne também algo mais possível de realizar, tá bom, gente? E que não seja tão maçante, tão rígido. Sétimo passo e último: não seja tão rígida com você. Seja gentil com você, tá? Seja flexível, flexível. Não sei se alguém já viu a pirâmide do Avance Clean. Eu acho que tá no meu Instagram, a imagem, tá? Vocês podem ir lá. A pirâmide do Avance Clean, quando a gente fala de avance, de comportamento, de liberdade, de interesse, de nutrição, de corpo, de mente, de espírito, tá tudo relacionado, né? Tudo interligado. Essa pirâmide, ela é bem flexível, ela não é retinha e rígida, ela tem as suas ondulações, que significa flexibilidade, tá, gente? Então, eu digo que a gente tem que ser flexível, muito flexível em todas as áreas da nossa vida, tá? Do nosso comportamento, principalmente. Por quê? Porque quando a gente é muito rígido, a gente acha que tem que ser tudo perfeito, tem que fazer tudo bonitinho, que a gente não pode errar, a gente se frustra, a gente se deprime, a gente se torna pessoas mais ansiosas e a gente adoece. Por que também? Porque a gente para, a gente volta a procrastinar, porque a gente desanima e a gente não dá continuidade. Isso não é legal. A gente tem que pensar que todos nós não somos perfeitos e que não conseguimos realizar tudo perfeitamente no nosso dia a dia. Porque a nossa vida não é uma vida fácil. A gente sempre vai encontrar obstáculos. E às vezes algumas coisas vão aparecer de repente, que a gente não estava esperando, como compromissos, como problemas realmente
dentro da nossa família, no nosso trabalho, e que a gente vai ter que parar, tá? A gente vai ter que parar, a gente não vai conseguir concluir tudo que a gente deveria concluir, mas a gente sabe que vai ser por um momento temporário e que a gente vai retornar. A gente vai retornar assim que a gente conseguir. Então, mostrar para o nosso cérebro que está tudo bem, que a gente vai conseguir concluir, mas que vai levar um pouquinho mais de tempo devido ao acontecimento, ao que aconteceu, ou até mesmo, tá, gente? Bate desânimo, vai bater, né? Nem sempre, todos os dias, a gente vai acordar, nossa, que maravilha, que vontade de realizar. Não. Vai ter momentos, até mesmo nós mulheres, problemas hormonais também que temos, né? Que geram uma certa angústia, tristeza, né? Não só isso, mas também porque a gente é humano, a gente pensa em tudo que aconteceu conosco e às vezes a gente não vê muita esperança lá na frente, né? Parece que a gente se frustra com nós mesmos também, ou com o outro, né? Porque às vezes os outros também nos frustram também, porque a gente é humano, né? E isso faz com que a gente fique mais triste, mais depressivo, mais ansioso. Mas tudo bem, também a gente tem que ser gentil nessa situação. Não se fragilizar. Pensar, não, hoje eu não tô bem, amanhã eu dou continuidade. Tudo bem, eu vou ser gentil comigo, eu vou ficar bem comigo mesma, mesmo agindo assim, mesmo paradinha, sem muita atitude, mas eu retorno. Tudo bem, semana que vem eu retorno. O que não pode acontecer é vocês pararem de vez, tá? Isso que não pode acontecer. Não sou capaz, não consigo, tá vendo? Fiz tudo errado novamente. Ah, não faço nada certo. Não, gente, não tenho palavras negativas, tá? Não gerem isso dentro de vocês, porque os nossos maiores vilões são os nossos pensamentos. Eles mentem pra gente o tempo inteiro. Vocês não podem pensar que vocês não são capazes, porque vocês são. Então, gente, vamos tentar, tá? A gentileza não é só com o outro, é conosco também. Isso não é ser vaidosa. Não é. Isso é ser até mesmo amorosa. Nos amar primeiro para poder amar o outro com maior intensidade, tá bom? Porque quando a gente está bem, a gente consegue estar bem com todos. Essa é a realidade, tá? Então vamos fazer isso? Então são essas 7 estratégias. Eu quero voltar em outro vídeo falando mais sobre cada uma delas, principalmente dessa agenda, que eu acho que é algo que me deu mais trabalho de realizar, porque através de vários estudos, né, eu consegui montar uma agenda bem específica também para a gente conseguir levar o nosso dia a dia de maneira mais tranquila e mais leve e mais gentil, né, e mais assim amoroso, né, um dia mais amoroso com nós mesmos também, mais flexível também para nós, tá? Então, essa é a mensagem dessas 7 estratégias. Espero que vocês consigam colocar em prática. Eu coloquei na minha vida, tento colocar. Sempre lhes dou alguns ajustes, porque lembra da flexibilidade? A gente precisa ajustar conforme o tempo da nossa vida, conforme também a realidade que hoje estamos passando, tá? Mas são ajustes muito simples depois que a gente conseguiu construir essa agenda mais definida, que a gente pode manter ela como estrutura para toda a nossa vida. E assim a gente vai alinhando pouco a pouco, de maneira mais tranquila e suave, tá? Sem muito trabalho também, né? O que importa também nesses dias muito agitados também, que a gente não tem quase tempo para nada. Então é isso, eu queria passar para vocês, tá? Então até o próximo vídeo.
Se vocês gostaram do vídeo, tá? Vou começar a pedir para vocês também compartilhar com pessoas que precisam também ouvir, né, tudo isso e que elas possam também mudar algumas coisinhas na vida delas. Se eu puder estar ajudando de alguma forma, eu vou ficar muito feliz. Se vocês quiserem se inscrever também nesse canal, vou ficar mais feliz ainda, tá bom, gente? Deixar um like, né, curtir também, tá? Agradeço de coração. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Um beijo. Tchau, tchau.